eu sou a Cecília Terrana e esse é o módulo 1 da oficina de livro de pano que nós estamos começando. O módulo 1 a gente vai trabalhar com bordado e escrita e vocês já vão entender por que essas duas coisas estão relacionadas. Bom, para bordar a gente vai precisar de um tecido, uma agulha e uma linha. Essa linha aqui já está enfiada, então a gente dá um nozinho no final e ela já está pronta para ser usada. Bom, eu vou ensinar o que eu chamo, quando eu aprendi quando eu era criança, de ponto atrás. O ponto atrás é o ponto do traço, Ele não preenche um espaço, ele acompanha uma linha. Então eu vou fazer uma linha aqui nesse tecido, com a caneta mesmo. E aí a gente pega a linha, que já tem um nó para ficar presinho, e começa colocando ela aqui no final do traço. Então eu vou dar um ponto e voltar para onde a linha está. Então, se eu puxar demais, vai franzir o tecido. Se eu não puxar demais, se eu puxar de menos, a linha vai ficar frouxa e o traço não vai ficar acompanhando direitinho como deve ser. Então a gente tem que ver até onde dá para puxar a linha. A característica desse ponto é que todo o tracejado vai ficar coberto por duas linhas, duas camadas de linha. Então eu dei um ponto e eu vou passar um pouquinho mais adiante e voltar com a agulha para onde ele estava terminando. Dei. Então, essa primeira metade já tem duas linhas, a outra tem uma só. Eu vou adiante. Vou continuando com o mesmo processo. Agora, outra coisa importante, para ficar tudo bonitinho, ou seja, o traço ficar bem alinhado com o tracejado do desenho, a linha deve estar sempre para o mesmo lado, porque se eu deixar ela para lá, ela vai ficar meio tortinha. Então eu mantenho sempre a linha para cá, se está para baixo, vai para baixo, se eu começo para cima, vai para cima, e vou seguindo esse traço mais um pouquinho, tá? Então, aí eu vou completar tudo. Bom, acabei de fazer o meu desenho. Então agora eu passo ela para trás, ou seja, aquele último pedacinho que estava com uma linha só vai ficar com duas, e eu tenho o traço todo com a mesma quantidade, com a mesma grossura. Aí eu passei para trás, então eu preciso arrematar. Como eu dei um nó aqui, eu vou dar um nó aqui no final também. Aí eu passo pelo final, pela última linhazinha, enfio aqui, e quando eu vou puxar, ó, vai ficar um nozinho aqui direitinho, então eu posso arrebentar essa linha, ou cortar com uma tesourinha se você preferir. Bom, dito isso, eu fiz um traço reto. Mas e se eu fizer um traço curvo? Aí eu vou precisar prestar atenção, vou fazer o mesmo processo, dar o nó, colocar no finalzinho e começar. Só que aí eu tenho que prestar atenção que a linha deve ficar sempre para o lado convexo da curva. Porque se eu deixar ela aqui para baixo, para dentro da curva, quando eu der o nó, ela não vai cobrir a curva propriamente dita. Quando eu der o próximo ponto, ela não vai cobrir a curva propriamente dita, então não vai ficar bom. Aí eu deixo ela para fora, para a parte de fora da curva, e vou fazendo o mesmo processo. Um ponto, no próximo ponto, ó, jogo a linha para lá e dou o próximo ponto. Sempre eu volto até onde ela está. Sempre vai ficar com duas camadas de linha em cada pedacinho do traço. Tá? Para fazer uma curva larga, tudo bem. E se eu tiver que fazer uma curva bem fechadinha?
vai ser a mesma coisa, só que quanto mais fechada for a curva, menor tem que ser o ponto, para que a gente possa, para que ele não fique fora da curva. Então, por exemplo, aqui, eu quero fazer essa redondinha aqui, eu vou manter a linha para o lado convexo da curva e fazer com pontos bem pequenininhos. Cada vez menor para que para que ela não fique sobrando, né? A hora que a linha cai em cima da outra, uma cair bem em cima direitinho para não ficar sobrando. Então vai ficando assim e eu vou fazendo a minha curvinha. E por que a gente precisa fazer a curvinha? Porque nesse caso, né, como eu comecei a trabalhar com os livros de pano e fui recuperando, né, o bordado e as coisas que eu tinha aprendido quando eu era criança, foi interessante porque eu também acabei recuperando a caligrafia, né, o desenho da letra à mão. Então a maioria das coisas que eu escrevo nos meus livros são escritas com a minha letra. Então eu tenho que cumprir aquela minha letra. Ou então eu posso fazer maior, menor, dependendo do espaço que eu queira ocupar, mas as letras são cheias de curvas, né? O meu nome, por exemplo, já começa com uma curva, então eu preciso trabalhar com essa qualidade de fazer pontos bem pequenininhos para que a curva fique bem nítida. Principalmente, olha, no E, o C ainda é uma curva mais ampla, mas o E é bem pequenininho. Eu tenho que fazer, olha, cadê minha? Peraí. Ó, vamos dizer que eu estou escrevendo aqui uma letra E. Ai, meu Deus. Então, eu estou aqui. Ó, a primeira curva é razoável. Dá para fazer mais ou menos, né? Então eu posso fazer um ponto um pouquinho maior. Mas nesse momento aqui, da parte de cima do E, eu tenho que fazer um ponto bem pequenininho para que eu faça essa curvinha sem ficar pouco nítido, sem passar para fora, sem ficar para fazer um traço bem bonitinho mesmo. Outra coisa, tem gente que trabalha com bastidor, né, para fixar o tecido. É uma possibilidade. Eu gosto mais de ficar com tecido livre, porque aí eu vou mudando, né, segurando por um lado, segurando por outro, de acordo com a parte que eu quero fazer. Então eu prefiro assim, mas quem está acostumado ou já trabalha com bastidor também não tem problema, é só uma questão de se ajeitar, tá? Então, se eu estou fazendo uma letra pequenininha, o ideal é fazer uma linha mais fina e uma agulha menor. Mas eu também posso querer fazer uma letra grande, então eu vou usar uma linha mais grossa. Essa aqui, por exemplo, é uma linha de crochê, mas eu posso usar para fazer uma letra maior, porque ela vai ficar mais cheinha, né? Ela vai ficar como se tivesse um negrito, né? Então, mesmo processo, eu vou colocando e quando eu faço o segundo ponto, ela fica mais cheinha, ó. E dá para fazer, para cobrir uma letra grande, se eu quiser fazer uma palavra com uma letra um pouquinho maior, tá? Eu já usei até uma linha de costura e uma agulha bem pequenininha quando eu trabalhei com um livro que as palavras eram menores, eram pequenininhas. Então, é uma possibilidade também, de acordo com o tamanho da letra que eu quero fazer, eu posso usar uma linha mais grossa, mais fina, quanto menor a agulha e mais fina a linha deve ser. E aí com isso eu posso desenhar o que eu quiser, a linha, esse ponto atrás
ele é o ponto que faz o traço. Então eu posso fazer desenhos, eu posso fazer uma margem para uma página que eu quiser, eu posso fazer um acabamento, posso fazer, enfim, qualquer coisa, qualquer desenho que a gente queira. Então foi bacana porque quando eu recuperei o bordado, eu recuperei também o desenho, né? Eu sempre achei que eu não sabia desenhar e acabei desenhando coisas pelo desejo de bordar, tá? Então essa é a técnica que a gente vai usar no nosso módulo 1.